Capítulo 1. O homem que desejava ouro. Bansir, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado. Sentado na mureta que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta, onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta da casa. O olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos lembrava-o de que a despensa estava quase vazia e que ele devia estar trabalhando para terminar o serviço encomendado, martelando aqui, cortando ali, lixando e pintando, esticando o couro para forrar os aros das rodas em suma, preparando o veículo para entrega, a fim de que pudesse receber o pagamento de seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia apaticamente sobre a mureta. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar. O sol abrasador, tão comum no vale do Eufrates, castigava-o sem piedade. Gotas de suor formavam-se acima das suas sobrancelhas e pingavam, despercebidas, para se perderem na mata cerrada de seu peito. Além de sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terrapleno que cercavam o palácio do rei. Próximo, espetando o céu azul, ficava a colorida torre do templo de Bel. À sombra de tanta grandeza, achava-se sua moradia e tantas outras menos limpas e bem cuidadas. A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade, tudo convivendo, sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse o cuidado de voltar-se e olhar, as barulhentas carruagens do rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto o comerciante de sandálias quanto os mendigos de pé descalços. Até o rico era forçado a buscar a sarjeta para dar passagem às longas filas de escravos carregadores de água, todos ao serviço do rei, cada qual transportando pesados sacos de pele de cabra, cheios d'água para regar os jardins suspensos. Bansir achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção aos confusos borborinhos da tarefada cidade. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou do devaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente do seu melhor amigo, Kobi, o músico. Possam os deuses abençoá-los com grande generosidade, meu bom amigo, começou Kobi numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte, mas ainda gostaria que partilhar isso com você. Por favor, dessa sua bolsa que deve estar abarrotada, pois do contrário você se encontraria na oficina. Me empreste 2 humildes ciclos que devolverei logo após o banquete dos nobres esta noite. Você não chegará a sentir falta deles. Se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Bansir, melancolicamente, não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é o meu melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo pelo melhor amigo. O quê? Exclamou Kobi, realmente surpreso. Não tem um único ciclo de algibeira e fica postado como uma estátua sobre esta mureta? Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Onde está a sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu? Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio?
Deve ser mesmo um tormento dos deuses, disse Bansir, concordando. Tudo começou com um sonho sem sentido, onde me via como um homem de posses. De meu cinturão pendia um belo saco, pesado de tanta moeda. Dali retirava punhados de ciclos que eu lançava com uma liberdade descuidosa aos mendigos. Havia moedas de pratas, com as quais eu comprava presentes para minha esposa e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento encheu meu peito. Você não teria reconhecido seu velho e diligente amigo, como não teria reconhecido minha mulher, com faces saudavelmente rosadas e sem rugas. Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos de casados. Um sonho agradável, sem dúvida, comentou Kobe. Mas por que deveriam essas sensações tão prazerosas deixá-lo apático e deprimido como agora? Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois, como dizem os marinheiros, estamos no mesmo barco, nós dois. Quando meninos fomos juntos ao sacerdote do templo buscar sabedoria. Na juventude divertimos-nos um bocado. Como homens feitos, mantivemos-nos amigos íntimos. Temos sido, de algum modo, súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonhos podemos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de 2 ovelhinhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo. Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Depois de praticamente meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo se acha sem um níquel e me procura para dizer: não poderias me emprestar a bagatela de 2 ciclos até o término do banquete dos nobres essa noite? E o que eu respondo? Digo, por acaso, aqui está minha bolsa, dividirei com você todos os ciclos que aí se encontram? Não. Simplesmente admito que a minha bolsa está tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Porque não podemos obter prata e ouro mais do que apenas o necessário para o sustento do lar. Pense também em nossos filhos, continuou Bansir. Não estão seguindo o caminho dos pais. Tem cabimento que eles e suas famílias e os filhos e as famílias de seus filhos passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouros e apenas disso, exatamente como nós. Contentem-se com mingau e leite de cabra azedo. Kobe estava perplexo. Em todos esses anos de amizades, nunca ouvi falar desse jeito, Bansir. Porque, na verdade, nunca tinha pensado assim. Desde as primeiras luzes da manhã até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que um homem podia fazer, esperando credulamente que um dia os deuses conheceriam o valor das minhas obras e me recompensassem. Por isso, com a maior prosperidade, pois nunca o fizeram. Finalmente, convenci-me de que nunca o farão. E esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses. Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força de meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o tirocínio de minha mente. Mas quero que os frutos dos meus trabalhos sejam fartos. Qual é o problema com a gente? O que volto a lhe perguntar? Por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas,
tão abundantes naqueles que têm ouro suficiente para comprá-las. Quem dera tivesse uma resposta, replicou Kobe. Sinto-me tão pouco satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande o bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Com uma lira que você, sem qualquer esforço, deveria ter, nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente, a tal ponto que não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino, aí vem eles. Bansir apontou na direção da longa fila de semidespidos e sua rentos carregadores de águas que subiram penosamente a rua, vindo do rio. Arrastavam-se em alas de 5, cada qual vergado sob um pesado ogro de pele de cabra. Um belo tipo de homem, aquele que os está conduzindo, Kobe indicou o tocador de sino que ia na frente, sem carregar nada. Um homem importante em seu próprio país, como se pode ver. Há muitos bons tipos ali, acrescentou Bansir, concordando com o amigo. Homens tão bons quanto nós, homens altos e louros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando juntos do rio até os jardins, um após outro, dia após dia, ano após ano, nenhuma expectativa quanto a um futuro diferente ou melhor. Camas de palha para dormir e papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses pobres, brutos. Kobe. Coitados realmente, mas você me faz ver que não somos muito melhores do que isso, embora nos consideramos homens livres. É verdade, Kobe. Por mais desagradável que seja a ideia, não queremos continuar a levar ano após ano uma vida de escravos. Trabalho, 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 sem ir a lugar algum. Não podemos descobrir como outros conseguem ouro e fazermos como eles? Perguntou Kobe. Talvez haja algum segredo que devamos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Bansir pensativo. Ainda hoje, lembrou Kobe, passei por nosso velho amigo Arkad, refastelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com o desprezo que muitos da sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circulantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Kobe, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, refletiu Bansir. Tão rico que o próprio rei, segundo ele, busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Kobe. Tão rico, acrescentou Bansir, que se o encontrasse casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar minha mão em sua gorda algibeira. Tolice, reprovou Kobe. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arkad tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por mais e maior que seja a liberdade com os que gasta. Rendimentos, esta é a questão, exclamou Bansir. Quero ter uma renda fluindo continuamente para minha bolsa. Esteja eu sentado sobre a mureta ou viajando por terras distantes. Arkad deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Supõe que se trata de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha. Parece-me que ele transmitiu seus conhecimentos aos filhos. Nomasir
respondeu Kobe. Esse não foi para Nínive e, como se comenta na estalagem, não se tornou, sem a ajuda do pai, um homem mais rico daquela cidade. Kobe, você acaba de me proporcionar um raro pensamento. Um brilho novo subiu nos olhos de Bansir. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo, e Arcade sempre se mostrou como tal para nós dois. Pouco importa se nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de um falcão abandonado há um ano. Não deixaremos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter ouro no meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posses. Vamos procurar Arcade e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Você parece verdadeiramente inspirado, Bansir. Está me trazendo uma nova compreensão e me faz perceber porque nunca encontramos ouro. Nós nunca o procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devotou seus melhores esforços. Nisso, até que teve êxito. Eu também fiz os maiores esforços para tornar-me um virtuoso da lira. E nisso, eu também tive êxito. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxito. Os deuses parecem satisfeitos com que continuemos assim. Agora, finalmente, vemos uma luz brilhante como os raios do sol nascente. Ele nos indica que devemos aprender mais que prosperar mais. Com um novo entendimento, acharemos caminhos dignos para continuar nossos desejos. Vamos hoje mesmo à procura de Arcade, insistiu Bansir. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhem conosco as mesmas lições. Está sempre pensando nos outros, Bansir. É por isso que tem tantos amigos. Será como você diz, pois vamos hoje mesmo e os levemos conosco.